Bom, gente, a farmacologia é uma ciência complexa, né? Então a gente precisa do conhecimento da fisiologia, da bioquímica, da biologia celular, para que então a gente possa, né, compreender como que os fármacos vão atuar no nosso organismo. Tá? A farmacologia, né, ela pode ser estudada sob dois pontos de vista. O primeiro deles, né, tem a ver com a farmacocinética, né? Então, a farmacocinética vai ser a parte da farmacologia que vai estudar tudo que o organismo faz com o fármaco. Tá? Então, como esse fármaco ele pode ser administrado, né? Como ele vai ser absorvido, distribuído, né? Metabolizado e eliminado. Tá? Então, a farmacocinética lida com todas essas questões, né, que envolvem o que o organismo vai fazer com esse fármaco. A farmacologia, né, também pode ser estudada sob o ponto de vista da farmacodinâmica. Né? Então, a farmacodinâmica vai estudar tudo o que o fármaco faz com o organismo. Tá? Então, onde esse fármaco vai atuar, né? Qual vai ser o seu mecanismo de ação, qual vai ser o seu efeito farmacológico. Tá? Então, um dos pontos, né, da farmacodinâmica tem a ver, né, com os alvos farmacológicos dos fármacos, né? Ou seja, né, onde os fármacos, né, vão atuar para produzir o seu efeito celular. Tá? Então, os fármacos eles podem interagir com enzimas, transportadores, canais iônicos ou receptores. Tá? Então, a aula de hoje, né, nós vamos mostrar, né, o que é um fármaco. Né? Em seguida, vamos mostrar, né, quais são os alvos farmacológicos para esses fármacos. Tá? E vamos nos aprofundar um pouco, né, nos receptores. Né? Então, os receptores são um dos, né, principais alvos farmacológicos dos fármacos. Tá? Então está aqui uma referência bibliográfica, né, que pode ser consultada, né, para, né, o estudo desta aula. Tá? Então, capítulo 3 do Goodman e Gilman e o capítulo 2 e 3 do Hangdale. Tá? Caso vocês queiram uma leitura mais aprofundada, tá, vocês podem consultar esses artigos, tá, que são disponíveis, né, estão disponíveis, tá, na internet. Tá? Então é só colocar, né, o título do artigo que vocês vão ter acesso a esse material. Tá? Então, gente, né, a farmacodinâmica, né, é a parte da farmacologia que vai estudar tudo que o fármaco faz com o organismo. Né? Então, a farmacodinâmica é o contrário da farmacocinética. Né? Então, enquanto a farmacocinética se preocupa em estudar o que o organismo faz com o fármaco, a farmacodinâmica se preocupa em estudar, né, com tudo que o fármaco faz com o organismo. Então, são questões de interesse da farmacodinâmica, né, o local de ação desse fármaco, então, onde esse fármaco vai atuar no organismo, né, e quais são os seus alvos farmacológicos, né, qual o seu mecanismo de ação, então, o que esse fármaco, né, vai fazer, né, com o alvo farmacológico, né, e quais serão as consequências dessa interação do fármaco com o seu alvo, e qual vai ser, portanto, o efeito deste fármaco. Né? Então, este fármaco vai produzir um efeito que pode ser terapêutico, né? Esse fármaco vai produzir um efeito que pode ser indesejável. Né? Então, tudo isso, né, engloba aí os objetivos da farmacodinâmica. Tá? Então, uma pergunta que nasce naturalmente, né, dessa explicação é o conceito de fármaco. Então, o que seria o fármaco? Né, o nosso objeto de estudo principal da farmacologia. Então, fármaco, gente, é uma substância de estrutura química definida que, quando administrada, produz um efeito biológico. Tá? Então, o fármaco, né, é uma substância em que eu conheço a sua estrutura química. Né, e após a administração, esse fármaco, portanto, vai produzir um efeito biológico, que pode ser um efeito terapêutico ou tóxico. Não confundam fármacos com medicamento. Né? Então, medicamento é uma forma farmacêutica. Então, cápsula, comprimido, solução, né, draja. No medicamento, nós podemos ter o fármaco, né, ou não, né, no caso do placebo,
E normalmente esse fármaco, né, vai estar em conjunto com excipientes, né, o que vai dar, portanto, né, as características dessa forma farmacêutica. E o medicamento ele vai ser utilizado, né, somente para fins terapêuticos, enquanto que o fármaco não. Né, o fármaco é qualquer substância de estrutura química definida que, após a administração, vai produzir um efeito biológico, seja ele terapêutico ou não. Tá? Então, basicamente, né, todo medicamento vai ter um fármaco, né, com exceção do placebo, mas nem todo fármaco vai ser veiculado como medicamento. Tá? Os fármacos eles podem ter origem diversa. Tá? Então, a gente pode ter fármacos de origem animal, né, como é o caso da tetrodotoxina, né, que é uma toxina isolada do peixe baiacu. Né, então, é uma importante toxina, né, importante fármaco de origem animal. Podemos também ter fármacos de origem vegetal, tá? Como exemplo da morfina. Tá? Então, na farmacologia, temos vários fármacos, né, que têm origem natural, né, particularmente vegetal. Tá? Além da morfina, temos também a atropina, né, a escopolamina, né, que são fármacos anticolinérgicos, né, são antagonistas muscarínicos, né, que são extraídos de plantas, né, e que também podem acabar sendo utilizados, né, como fármacos. Também temos fármacos de origem mineral, né, como lítio. Então, o lítio é um importante agente estabilizador do humor. Tá? Além do lítio, também podemos utilizar a prata. Né? Então, a prata é um importante agente, né, antimicrobiano e ajuda na cicatrização. E também vamos ter fármacos de origem sintética, né, como, por exemplo, o propranolol, né, que é um fármaco, né, que é obtido somente pela química, né, sintética, pela química orgânica. Tá? Bom, um dos princípios gerais da farmacodinâmica é que o efeito, né, da maioria dos fármacos, né, temos algumas exceções, vai ser o resultado de sua ligação, interação, ocupação com um componente macromolecular do organismo. Tá? Então, basicamente, o que esse princípio geral nos conta é que o fármaco só vai induzir efeito se ele, porventura, interagir com algum alvo farmacológico no organismo. Tá? E quais são esses alvos farmacológicos? Né? Então, o fármaco pode interagir com canais iônicos, enzimas ou transportadores. Tá? O efeito da maioria dos fármacos nesses alvos farmacológicos, né, canais iônicos, enzimas e transportadores, vai ser um efeito inibitório. Tá? Então, os fármacos que atuam em canais iônicos, enzimas ou transportadores, né, são denominados como inibidores ou bloqueadores. Tá? Então, a gente vai ter importantes agentes, por exemplo, antihipertensivos, né, que atuam bloqueando canais de cálcio, voltagem dependentes. Temos também importantes anestésicos locais, né, que atuam desta forma. Com relação a enzimas, né, talvez o exemplo mais importante seja os anti-inflamatórios não esteroides, né, como ácido acetilsalicílico, ibuprofeno. Né, então, esses fármacos vão atuar bloqueando, né, a enzima ciclooxigenase. E temos também agentes que vão bloquear certos transportadores no organismo. Tá? Então, né, talvez o exemplo mais importante, né, que vocês verão, né, em aulas futuras, são os diuréticos. Né? Então, os diuréticos vão bloquear transportadores específicos no rim, né, fazendo com que então ocorra maior eliminação de sódio e de água. Tá? Outro alvo, né, muito importante para os fármacos, e que vai ser tema recorrente, né, durante as aulas de farmacologia, são os receptores. Tá? Então, os receptores são macromoléculas de origem proteica com as quais mediadores fisiológicos solúveis, como neurotransmissores, hormônios, mediadores inflamatórios, vão interagir para produzir uma resposta celular. Tá? Então, basicamente, o receptor, né, ele vai reconhecer um sinal químico produzido pelo organismo. Tá? Então, esse sinal químico, né, vai ser um mediador endógeno, né, que pode ser um neurotransmissor, um hormônio, um mediador inflamatório. E a partir do reconhecimento desse sinal químico, o receptor vai transformar essa informação em um efeito celular. Tá? Então, basicamente, essa é a função
geral dos receptores. Tá? Então a gente vai, falar um pouquinho disso mais para frente. Tá? Alguns fármacos que são exceção a essa regra da farmacodinâmica são os antiácidos, as resinas e os diuréticos osmóticos. Tá? Então essas três classes de fármacos vão induzir os seus efeitos farmacológicos sem, no entanto, interagir, se ligar ou ocupar, um componente macromolecular do organismo. Então, no caso dos antiácidos, eles vão neutralizar o pH ácido do estômago. Então, basicamente, é uma reação físico-química, de neutralização. As resinas, são agentes muito importantes no tratamento, da hipercolesterolemia. Então, basicamente, esses fármacos, vão sequestrar ácidos biliares, a principal função desses agentes. Tá? E os diuréticos osmóticos, vão aumentar a osmolalidade, do plasma, ou da urina, fazendo com que então haja, saída de líquido, dos tecidos para o componente, para o volume, aumentando, o volume intravascular. Tá? Então, basicamente, os diuréticos, retiram a água do tecido e jogam na corrente sanguínea, aumentando, portanto, a diurese. Tá? Bom, e como esses receptores eles vão ser encontrados em um sistema fisiológico? Tá? Então, os receptores eles podem ser encontrados tanto na membrana, como intracelularmente. Tá? A maioria dos receptores, como a gente vai ver já já, temos 4 famílias de receptores. 3 dessas famílias vão ser encontrados aqui na membrana plasmática, enquanto que uma família vai ser intracelular. Tá? Na ausência do seu mediador endógeno, esses receptores vão estar em um estado funcionalmente inativo, tá? Com algumas exceções, que podemos comentar em outro momento. Tá? Mas de forma didática, de forma prática, nós podemos falar que os receptores, na ausência dos ligantes, vão se encontrar em um estado funcionalmente inativo. Tá? Só que, na presença do mediador endógeno, nós vamos observar que esses fármacos vão interagir com o receptor. Tá? Em seguida, esses fármacos vão ser capazes de ativar esse receptor. Tá? Então, basicamente, o fármaco, ao interagir com o receptor, vai promover uma mudança de conformação e essa mudança de conformação vai acabar ativando este receptor. Tá? A principal consequência da ativação desse receptor é que nós vamos observar a produção de uma via de sinalização e essa via de sinalização intracelular vai acabar culminando em um efeito. Tá? Então, basicamente, isso que vai ocorrer após a ativação do receptor. Tá? Talvez seja importante comentar em que em algumas ocasiões nós podemos encontrar um receptor com atividade constitutiva. Tá? Ou seja, mesmo na ausência de um ligante, esse receptor ele pode ser encontrado na sua forma ativa, podendo, portanto, produzir um efeito. Tá? Então, dentro desse contexto, nós podemos ter receptores inativos e ativos. Tá? Então, diante desta ocasião, nós podemos ter um tipo especial de fármaco chamado de agonista inverso, tá? Que vai ser um fármaco que vai ter preferência pelo estado inativo do receptor. Tá? Então, isso é uma questão que a gente vai observar ou estudar melhor na aula de agonistas e antagonistas. Tá? Bom, e quais são então os tipos de fármacos que interagem com o receptor? Então, como a gente já comentou, os fármacos que atuam em enzimas, canais iônicos ou transportadores são inibidores ou bloqueadores. Tá? Mas e os fármacos que atuam em um receptor? Como eles podem ser denominados? Então, nós temos fármacos capazes de interagir com o receptor e de ativar esse receptor, sendo capaz, portanto, de produzir uma resposta celular de forma similar ao mediador endógeno. Então, esse fármaco ele vai ser chamado de agonista. Tá?
Também vamos ter fármacos, né, que vão interagir com o receptor, sem, no entanto, produzir nenhum efeito. E, além disso, eles vão impedir, né, a ligação do mediador endógeno do agonista. Né? Então, esse fármaco ele vai ser chamado de antagonista. Tá? Então, o agonista, né, vai ser um fármaco capaz de ativar o receptor e produzir uma resposta celular de forma similar ao mediador endógeno. E o antagonista se liga ao receptor sem produzir nenhum efeito e, além disso, vai impedir a ação de um mediador endógeno de um agonista. Tanto os agonistas como os antagonistas ainda podem ser subdivididos. Tá? Então, os agonistas, né, podem ainda ser subclassificados de acordo com sua capacidade de produzir um efeito. Né? Então, os agonistas podem ser classificados como agonistas totais ou parciais. Os agonistas totais vão ser aqueles, né, que vão se ligar ao receptor e vão produzir a mesma resposta máxima ou efeito máximo que o mediador endógeno, enquanto que o agonista parcial vai ser aquele que vai produzir um efeito submáximo. Tá? Já os antagonistas, eles vão ser subclassificados de acordo com suas características de bloqueio. Então, nós podemos ter antagonistas competitivos. Né? Os antagonistas competitivos podem ainda ser subdivididos em reversíveis e irreversíveis. E nós também podemos ter os antagonistas não competitivos. Tá? Então, também, né, na aula, né, de agonistas e antagonistas, né, nós vamos trabalhar melhor esses conceitos. Tá? Bom, então os fármacos que atuam em enzimas, né, como comentamos, vão ser inibidores ou bloqueadores. Tá? Esses fármacos podem produzir esse bloqueio, né, ou essa inibição de duas formas principais. Então, nós podemos ter fármacos, né, que vão induzir um bloqueio competitivo, tá? E podemos também ter fármacos que vão produzir um bloqueio não competitivo da função dessas enzimas. Tá? Então, no caso dos fármacos, né, que são inibidores ou bloqueadores competitivos, nós vamos observar que esses agentes vão interagir com o mesmo sítio, né, utilizado pelo substrato. Né? Então, ou seja, esse inibidor competitivo vai se ligar no sítio catalítico da enzima, impedindo, portanto, né, a interação do substrato. E esses agentes podem fazer isso, né, de uma forma competitiva reversível, né, como é o caso, por exemplo, das estatinas, tá, que vão bloquear a enzima HMG-CoA redutase, que é uma importante enzima no metabolismo, né, endógeno do colesterol. Né. Então, me perdoe, é uma enzima, né, que vai ser importante na síntese de colesterol endógeno. Tá? E temos também um bloqueio competitivo irreversível, né, como é o caso, por exemplo, da enzima do fármaco ácido acetilsalicílico, né, que vai se ligar ao mesmo sítio catalítico, né, utilizado pelo substrato, né, pelo ácido araquidônico. Tá? Só que ele, né, esse fármaco vai se ligar de forma irreversível. Tá? Então, fazendo com que a enzima fique permanentemente bloqueada, né, por este fármaco. Tá? E também temos agentes, né, não competitivos, ou seja, esses fármacos vão se ligar em um sítio diferente daquele utilizado pelo substrato. Tá? Então, neste caso aqui, né, temos um inibidor não competitivo e quando ele interage com a enzima, ele vai produzir uma mudança de conformação nessa enzima que vai acabar, né, alterando a afinidade desta enzima pelo substrato. Né? Então, essa enzima não vai mais conseguir interagir com o substrato, consequentemente, né, a gente não vai mais observar o efeito, a função dessa enzima. Tá? Então, é o caso, por exemplo, dos inibidores não nucleosídicos da transcriptase reversa, né, que são agentes utilizados no tratamento da infecção pelo HIV. Tá? Então, é o caso da neviparina e do efavirenz. Tá? Então, de forma geral, né, a maioria dos fármacos que atuam em enzimas, eles tendem a ser, né, inibidores competitivos. Tá? No entanto, a gente também vai ter, né, alguns importantes exemplos de fármacos que vão atuar de forma não
competitiva, certo? Os fármacos que atuam em canais de voltagem dependentes, né, também, né, atuam de forma similar, né, produzindo um efeito inibitório ou bloqueador. Tá? Então, basicamente, de forma geral, né, os fármacos podem se ligar ao canal iônico, tá, bloqueando, tá, de forma física esse polo do canal. Tá? Então, fazendo com que, né, o canal não consiga mais permitir o influxo ou o efluxo de íons. Tá? Então, com isso, né, a gente acaba impedindo a função desse canal. Tá? Então, alguns exemplos importantes é o nifedipino e o nimodipino, né, que são agentes antihipertensivos bastante utilizados. Esses fármacos são capazes de bloquear canais de cálcio voltagem dependentes, né, na musculatura lisa vascular. Então, o vaso, para contrair, precisa do influxo de cálcio, né, por meio de canais iônicos. Então, se a gente bloqueia esse canal iônico, consequentemente, não vamos ter influxo de cálcio e a musculatura lisa vascular vai acabar relaxando. Tá? Temos também os anestésicos locais, né, aqui exemplificados pela lidocaína. Então, esses fármacos, né, vão bloquear canais de sódio voltagem dependentes, né, então, em neurônios sensoriais. Então, isso acaba, né, produzindo uma anestesia local. E temos também a amiodarona, né, que é um importante agente antiarrítmico, que vai induzir os seus efeitos por meio do bloqueio de canais de potássio voltagem dependentes. Tá? Então, a gente tem aí, né, uma série de fármacos, né, que são utilizados na clínica devido à sua capacidade de bloquear canais de cálcio voltagem dependentes. Com relação aos fármacos que atuam em transportadores, né, da mesma forma, são fármacos inibidores, né, ou bloqueadores. Então, aqui nós temos o caso do transportador NPC1L1, né, que vai ser um transportador de colesterol localizado ou expresso, né, na membrana do enterócito. Tá? Então, a principal função desse transportador é carrear o colesterol do interior do intestino para o enterócito. Então, obviamente, se temos um fármaco, né, como a ezetimiba, esse fármaco vai então bloquear a função desse transportador, impedindo, portanto, né, o transporte do colesterol. Então, esse colesterol acaba sendo, né, eliminado nas fezes. Tá? Então, esse é um exemplo, né, de fármaco que vai, ao atuar em um transportador, vai inibir ou bloquear a sua função. Bom, gente, já os receptores, né, que são uma importante classe, um importante alvo, né, farmacológico para os fármacos, né, eles podem ser divididos em 4 famílias. Tá? Então, nós temos os canais iônicos operados por ligantes, né, também conhecidos como receptores ionotrópicos. Tá? Essa terminologia ionotrópico, né, é um pouco antiga. Tá? Então, os livros mais novos, né, tendem a chamar esse receptor de canais iônicos operados por ligantes, tá? Mas eventualmente vocês podem acabar encontrando este termo ionotrópico. Temos também os receptores ligados a quinase, tá? Ou com atividade intrínseca de quinase. Tá? Temos os receptores nucleares e os receptores acoplados à proteína G, também conhecidos como receptores metabotrópicos. Tá? Dentre essas 4 famílias, os canais iônicos operados por ligantes, os receptores ligados a quinases ou com atividade quinase intrínseca e os receptores acoplados à proteína G são receptores localizados na membrana. Tá? Então, são receptores de superfície, né? Localizados na membrana plasmática da célula. Já os receptores nucleares, né, vão ser encontrados intracelularmente. Tá? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre esses receptores, né, e também vamos falar das vias de sinalização que serão, né, recrutadas, né, após a interação do mediador endógeno ou de um agonista a estes receptores. Tá? Então, começando a falar dos canais iônicos operados por ligantes, né, os receptores ionotrópicos. Então, essa família de receptores, eles estão localizados na membrana da célula. Tá?
Alguns exemplos de receptores canais iônicos operados por ligantes são os receptores nicotínicos, né, onde o agonista endógeno é a acetilcolina. Então, vocês vão ter uma aula, né, no futuro, né, que vai falar dos fármacos que atuam na transmissão colinérgica. Então, alguns desses fármacos podem, né, atuar em receptores nicotínicos, tá? Então, são receptores canais iônicos operados por ligantes. Temos também os receptores NMDA para o glutamato, né, que é bastante importante na neurotransmissão excitatória do sistema nervoso central. Receptores GABA-A, né, cujo agonista endógeno é o GABA. Então é importante receptor da neurotransmissão inibitória, tá, no sistema nervoso central. E temos também, né, os receptores 5-HT3 para a serotonina, né, que também aí é um importante receptor, tá, envolvido, né, por exemplo, no controle, né, na regulação da emese. Né. Então a gente tem alguns antagonistas desses receptores 5-HT3 que são, né, importantes agentes antieméticos. Tá? Então, gente, na ausência do mediador endógeno do agonista, né, esse canal iônico operado por ligante, né, o seu canal vai se encontrar numa conformação fechada. Tá? Então, na ausência do ligante, né, o canal desse receptor encontra-se fechado. Só que, após a interação do agonista, né, ou do mediador endógeno, nós vamos observar uma mudança de conformação nesse receptor, que vai acabar promovendo uma abertura, né, do canal. Consequentemente, com a abertura do canal, nós vamos ter influxo de íons, né, e essa entrada rápida de íons vai acabar gerando, né, uma alteração do potencial de membrana da célula, né, produzindo, portanto, uma resposta celular rápida. Tá? Então, os efeitos produzidos pela ativação de um receptor ionotrópico ou canal iônico operado por ligante, né, tende a ser um efeito muito rápido que vai ocorrer em milissegundos ou segundos. Tá? E esses receptores, né, vão estar envolvidos principalmente na transmissão sináptica rápida. Tá? Então, no sistema nervoso central, né, participando da neurotransmissão sináptica excitatória ou inibitória, assim como também, né, esse tipo de receptor, né, um canal iônico operado por ligante, pode estar presente na musculatura esquelética, né, participando, portanto, né, da contração. Esses receptores, eles tendem, né, a ser formados por 5 subunidades, tá? E essas 5 subunidades vão se organizar de forma a circunscrever o canal. Tá? Então, essa organização molecular, né, na forma de pentâmeros, tende a ser comum, né, para os receptores nicotínicos, GABAérgicos e serotoninérgicos. E a ativação desses receptores, né, podem produzir 2 tipos de efeitos principais. Tá? Então, a gente pode ter um efeito excitatório, tá, em que a ativação do canal iônico operado por ligante vai levar ao influxo de íon sódio ou cálcio. Tá? A entrada de sódio e de cálcio vai acabar, né, produzindo uma despolarização celular, e essa despolarização celular, né, vai produzir um potencial de ação que pode acabar resultando na musculatura esquelética, né, na contração da musculatura esquelética, ou, né, pode produzir uma transmissão sináptica excitatória, né, como que normalmente ocorre, por exemplo, no sistema nervoso central ou nos gânglios autonômicos. Tá? Então, por exemplo, né, a acetilcolina atuando em receptores nicotínicos, né, vai produzir um efeito excitatório de despolarização celular. Tá? Outro efeito, né, que também pode ser observado com a ativação desses receptores é um efeito inibitório. Tá? Então, por exemplo, alguns desses receptores, como é o caso do receptor GABA-A, após a ligação, né, do GABA, vai fazer com que ocorra a abertura, né, do canal deste receptor, permitindo somente o influxo de íons cloro. Então, a entrada dessa carga negativa no interior da célula
vai acabar produzindo hiperpolarização celular. Tá? Então isso vai ser importante, principalmente na transmissão sináptica inibitória do sistema nervoso central. Tá? Então a gente vai ter alguns fármacos, né? Em especial os benzodiazepínicos, como diazepam, clonazepam, bromazepam, né? Que são moduladores alostéricos. Né? Então a gente vai ver o que é um modulador alostérico nas aulas seguintes. E esses agentes tendem a aumentar a afinidade e a eficácia do GABA pelo receptor GABAérgico, tá? Basicamente né, aumentando a frequência de abertura desse canal. Tá? Então isso a gente vai ter, né, nós vamos falar um pouquinho disso nas próximas aulas. Outra família de receptor, né, muito importante são os receptores ligados a quinases ou com atividade quinase intrínseca. Tá? Então esse tipo de receptor, né, são os receptores para os fatores de crescimento, como o GH, né, que é o hormônio do crescimento, o IGF-1, né, que é uma somatomedina. Também são os receptores, né, para a insulina. Tá? Então a insulina vai induzir os seus efeitos, né, fisiológicos ou farmacológicos por meio da ativação de receptores com atividade tirosina quinase, né, que é o principal exemplo desse tipo de receptor. Então, esse receptor ligado à quinase ou com atividade quinase intrínseca, né, ele vai possuir um sítio de ligação extracelular, né, que vai servir de reconhecimento, né, para os ligandes ou para os mediadores fisiológicos. Vamos ter um domínio transmembranar em alfa-hélice e um domínio intracelular, né, com atividade intrínseca de quinase ou, né, com capacidade de se ligar a quinases intracelulares. Tá? Os principais tipos de receptores ligados a quinase, né, são os receptores com atividade de tirosina quinase intrínseca. Né, então, esses receptores para fatores de crescimento e para insulina, né, pertencem a esta classe. E temos também os receptores de citocina. Tá? Então, os receptores de citocina, eles não têm atividade tirosina quinase intrínseca, tá? Mas eles podem se ligar a enzimas tirosina quinase intracelulares e estas, portanto, podem acabar, né, culminando na ativação das vias de sinalização responsáveis pelos efeitos, né, produzidos pela ativação destes receptores. Após a ativação desse receptor, nós vamos observar, né, um efeito, tá, que vai ocorrer de forma demorada. Tá? E normalmente, né, demorando horas, tá, porque esses receptores vão produzir, né, efeitos com participação de transcrição gênica. Tá? Então demora um pouco, né, para que ocorra o processo, né, de produção de novas proteínas, né, como pode ser o caso. Bom, então aqui está um mecanismo clássico, né, de sinalização desses receptores. Tá? Então, no caso de um receptor para o fator de crescimento, né, como o GH, tá? Esses receptores normalmente, né, se encontram em monômeros, tá? Como é o caso do receptor para o hormônio do crescimento, né? Para o receptor de insulina ou de IGF-1, tá? Não vai ocorrer, né, essa dimerização. Tá? Então, esse é um processo clássico, né, do receptor para o hormônio do crescimento. Tá? Então, na ausência do ligante, esse receptor encontra-se na forma de um monômero, mas após a ligação do mediador endógeno, nós vamos observar, né, uma dimerização desse receptor. Essa dimerização vai promover um processo de transfosforilação, ou seja, né, esse domínio quinase vai fosforilar esse e esse fosforilar esse. Tá? A fosforilação dos resíduos de tirosina vai fazer com que, né, essa região se torne, né, uma ponte de ligação para proteínas intracelulares, né, como as proteínas SH2, né, significa Sarc Homology 2. Tá? Então, são proteínas intracelulares que vão reconhecer, basicamente, resíduos de tirosina fosforilados. Tá? Após a ligação dessas proteínas a esse sítio fosforilado, né, essas proteínas SH2 vão ser ativadas, tá, por meio de fosforilação, e em seguida, então, essas proteínas SH2 vão levar, né, a vias de sinalização que vão acabar culminando com a transcrição gênica.
Tá? Então, um exemplo dessas vias é a via da MAP quinase, né? Onde essa proteína SH2 vai ativar a proteína RAS. A RAS, por sua vez, vai ativar a RAF. A RAF ativa a MEC e a MEC ativa a ERK. E a ERK, então, vai para o núcleo e vai acabar, né, estimulando a transcrição de genes relacionados à divisão, crescimento e diferenciação celular. Tá? Então, de forma geral, né, esse é um exemplo clássico de mecanismo de transdução dos receptores com atividade tirosina quinase. Tá? Então, vocês vão, né, relembrar, né, desses mecanismos, né, desses conceitos, quando vocês, né, começarem a estudar, né, a insulina e os hormônios do crescimento. Os receptores nucleares, né, também conhecidos como fatores de transcrição ativados por ligandes, né, representam uma família de receptores intracelulares. E esses receptores, né, vão ser os receptores que vão, né, estar relacionados aos efeitos dos hormônios esteroidais, né, como glicocorticoides, mineralocorticoides, né, e os hormônios sexuais. Então, esses hormônios vão induzir os seus efeitos por meio da ativação de um receptor intracelular, né, também conhecido como receptor nuclear, ou fator de transcrição ativado por ligante. Tá? Da mesma forma, também os receptores para os hormônios tireoidianos. Tá? Então, esses hormônios tendem a produzir os seus efeitos por meio desse tipo de receptor. Tá? Então, a estrutura básica de um receptor nuclear é formada por 4, né, domínios principais. Então, a gente vai ter uma região AF1, né, que é a região coativadora, um domínio de ligação ao DNA com dedos de zinco, uma região de dobradiça, né, e um domínio de ligação ao ligante, ou domínio, né, e domínio de ligação às proteínas de choque térmico. Tá? A ativação desse receptor, né, como está envolvido, né, com transcrição gênica, também tende a produzir efeitos de início demorado. Tá? Então, assim como os receptores com atividade tirosina quinase. Bom, então como se dá, né, a via de sinalização desses receptores? Então, na ausência do ligante, esses receptores encontram-se, né, no caso dos receptores para os hormônios esteroidais, para os glicocorticoides, tá, e mineralocorticoides, esses receptores encontram-se no citosol ligados a proteínas de choque térmico, né, como aqui, por exemplo, HSP90. HSP significa Heat Shock Protein, né, proteínas de choque térmico. Com a chegada do hormônio, né, e a sua difusão, né, pela membrana, nós vamos observar que esse mediador endógeno vai acabar interagindo com o seu receptor. Né. Nesse processo de interação com o receptor, né, esse processo vai acabar fazendo com que ocorra a dissociação da proteína de choque térmico. Tá? O receptor ligado ao ligante vai, então, dimerizar e, em seguida, então, ele vai migrar para o núcleo, onde ele vai se ligar, né, aos seus genes responsivos. Tá? Esse dímero, né, vai acabar recrutando coativadores ou correpressores, né, dependendo do tecido, e o recrutamento desses coativadores ou correpressores, né, vai acabar estimulando ou inibindo a transcrição gênica. Então, isso basicamente vai depender, né, do tecido envolvido. Tá? Já os receptores para os hormônios tireoidianos, eles já se encontram no núcleo. Tá? Após a difusão do hormônio e ligação ao seu receptor, nós vamos observar um processo de heterodimerização. Tá? Então, o receptor tireoidiano vai se dimerizar com o receptor retinoide X. E esse heterodímero, né, também vai acabar recrutando coativadores ou correpressores, né, que vão também, portanto, estimular ou inibir a transcrição gênica. Tá? Então, consequentemente, né, a gente vai acabar, né, estimulando, né, ou inibindo, né, a produção de determinadas proteínas. Certo? Então,
quando vocês forem, né, estudar esse módulo, né, de farmacologia endócrina, vocês eventualmente vão se deparar com esse tipo, né, de via de sinalização. Tá? E a última classe de receptores, né, são os receptores metabotrópicos, né, também conhecidos como receptores acoplados à proteína G. Tá? Então, esses receptores também são receptores de membrana, tá? São considerados como uma família de receptores mais bem estudada. São receptores para diversas moléculas, como neurotransmissores, odorantes, neuropeptídeos, tá? Mediadores inflamatórios e alguns hormônios. É considerado como alvo de fármaco mais bem investigado pela indústria farmacêutica, uma vez que 45% dos fármacos prescritos, né, vão ter como alvo receptores acoplados à proteína G. Tá? Então, basicamente, esses receptores eles são 7-alfa-hélice transmembranar, ou seja, né, eles vão cruzar a membrana plasmática 7 vezes, e cada uma dessas regiões transmembranárias vai ser formada por uma alfa-hélice. E esse receptor ele vai interagir, tá, com a proteína G. Essa proteína G é um trímero, né, formado pelas subunidades alfa, beta, gama, e a subunidade alfa vai interagir com o nucleotídeo de guanina. Né? Então, por isso, dá a denominação de proteína G. Tá? E como se dá o processo de ativação desse receptor? Tá? Então, na ausência do ligante, né, a proteína G vai estar próxima ao receptor, né, e a subunidade alfa vai estar ligada a um GDP. Após a interação de um agonista ou de um mediador endógeno, nós vamos observar uma mudança de conformação nesse receptor, e essa mudança de conformação vai acabar permitindo a interação da proteína G. Com a interação da proteína G ao receptor, nós vamos observar a troca do GDP pelo GTP. E a ligação do GTP à subunidade alfa vai acabar gerando a ativação da proteína G. E o que significa esse processo de ativação da proteína G? Basicamente, a subunidade alfa vai se dissociar da subunidade beta-gama e cada subunidade agora, né, vai modular efetores específicos na célula. Tá? E esses efetores, portanto, né, vão acabar culminando na ativação de uma via de sinalização que vai resultar em um efeito celular. No entanto, a subunidade alfa tem uma atividade GTPásica intrínseca, ou seja, com o tempo, a subunidade alfa vai acabar clivando o GTP em GDP. Com a formação do GDP, nós vamos observar que a subunidade alfa vai ser inativada e ela vai acabar se religando à subunidade beta-gama, tá? Restaurando, portanto, a proteína G na sua forma inativa. Tá? Então, com a chegada de um próximo, né, ou de um novo mediador endógeno de um agonista, né, esse ciclo vai se repetir com o intuito de levar, né, à ativação de efetores específicos para as subunidades da proteína G. Tá? E daí? Né? Então, após a ativação da proteína G, a gente observa que as subunidades alfa e beta-gama podem modular, né, efetores. E esses efetores, né, podem ser canais iônicos, como o cálcio, como o potássio, como também podem ser enzimas, como a adenilociclase, a fosfolipase C ou a ROGEF. Tá? A ativação dessas enzimas, né, vai acabar produzindo segundos mensageiros, como o MP cíclico, cálcio, trifosfato de inositol e o diacilglicerol. Então, os segundos mensageiros, né, são moléculas intracelulares que têm o seu conteúdo, né, elevado, né, ou alterado, melhor dizendo, após a ativação do receptor, né, pelo primeiro mensageiro, que seria o mediador endógeno, tá? Ou o agonista. Esses segundos mensageiros, né, vão acabar, né, ativando proteínas ou enzimas, né, como a PKA e a PKC, que são enzimas,
né, e a calmodulina, né, uma proteína. E a ativação dessas proteínas, né, vai ter como consequência final um efeito. Tá? Mas o mais importante aqui talvez seja, né, comentar que a ativação do receptor acoplado à proteína G não vai gerar a ativação de todas essas enzimas efetoras, levando à produção de todos esses segundos mensageiros e a ativação de todas essas enzimas. Né? Nós vamos observar uma seletividade, tá? Ou seja, né, algumas proteínas G vão ativar preferencialmente a adenililciclase, levando à produção, né, de AMP cíclico e, consequentemente, a ativação da PK. Né? Essa seletividade vai depender, basicamente, né, do subtipo de proteína G. Então, as proteínas G podem ser subclassificadas, né, de acordo com a seletividade da subunidade alfa a uma determinada enzima efetora. Tá? Então, de forma, né, clássica, nós temos a proteína GQ11, a proteína GS, a proteína GIO e a proteína G1213. Tá? Então, a proteína GQ11, né, nós vamos observar que sua subunidade alfa vai modular positivamente a enzima fosfolipase C. Tá? Já a proteína GS, nós vamos observar que a sua subunidade alfa vai modular positivamente a enzima adenililciclase, enquanto, né, que a proteína GIO vai modular negativamente essa enzima. Tá? E a proteína G1213, né, vai acabar ativando a enzima ROGEF. Tá? Então vamos ver como se dá nessas vias de sinalização. Tá? Então, no caso dos receptores acoplados à proteína GS, como os receptores beta-1 e beta-2 e os receptores H2 estaminérgicos, nós vamos observar que após a ativação desse receptor, né, que a subunidade alfa vai modular positivamente a adenililciclase. Essa enzima vai converter o ATP em AMP cíclico. O aumento dos níveis intracelulares de AMP cíclico vai acabar, né, aumentando a atividade da proteína quinase A, e essa proteína quinase A vai fosforilar resíduos de serina e treonina em diversas proteínas na célula, né, como enzimas, proteínas de transporte ou canais iônicos. Então, a fosforilação desses componentes celulares, né, vai acabar resultando numa alteração da função, né, dessas proteínas e, consequentemente, né, nós vamos acabar produzindo um efeito. Tá? Já os receptores acoplados à proteína G inibitória, né, como os receptores alfa-2, M2 ou H3, né, alfa-2 adrenérgicos, M2 muscarínicos e H3 estaminérgicos, né, vão estar acoplados principalmente à proteína G inibitória. Então, a ativação desse receptor vai fazer com que a subunidade, né, module de forma negativa a enzima adenililciclase, reduzindo a formação da AMP cíclico, consequentemente a ativação da PKA e reduzindo, portanto, o grau de fosforilação de enzimas, proteínas de transporte ou canais iônicos. Então, isso também acaba, né, modulando a função desses componentes macromoleculares de uma célula. Então, isso também acaba resultando em efeito. Tá? Então, independente do receptor, gente, tá? Se esse receptor está acoplado a GS ou se ele está acoplado à proteína G inibitória, ele sempre vai produzir essa via de sinalização. Né? O que vai diferenciar vai ser esse efeito final, né? Que vai depender muito do tecido em que esses receptores estão acoplados. Tá? Então, por exemplo, né, no coração, um receptor acoplado à proteína GS, né, como o beta-1, tende a aumentar os níveis da AMP cíclico, né, e a atividade da PKA, e isso no coração tende a produzir um efeito estimulatório, né, de aumento de força e de frequência cardíaca. Por outro lado, né, o receptor beta-2, que também está acoplado à proteína GS, pode, né, ao aumentar os níveis de AMP cíclico e a atividade da PKA, produzir um efeito inibitório no músculo liso, tá? Produzindo, portanto, relaxamento. Tá? Então percebam
que temos efeitos opostos, né, de estimulação e inibição, com a mesma via de sinalização. Né? Vai depender somente do tipo celular que esses receptores vão estar presentes. E, por fim, né, temos os receptores acoplados à proteína GQ, né, como alfa-1, M3 ou H1. Tá? Então, a ativação desses receptores vai fazer com que a subunidade alfa ative a enzima fosfolipase C. Tá? A fosfolipase C vai clivar o fosfolipídio de membrana PIP2, né, que é o fosfatidil inositol bifosfato, em IP3, né, que é o trifosfato de inositol, e diacilglicerol. Tá? A principal consequência do IP3, né, é que ele vai estimular a saída de cálcio, né, do retículo endoplasmático, né, então ele vai aumentar a quantidade de cálcio intracelular, e o diacilglicerol vai ativar a proteína quinase C. Então, tanto o cálcio, né, como a PKC, né, esses segundos mensageiros podem então modular, né, a função de diversos componentes macromoleculares de uma célula, tá? Então, como enzimas, proteínas contráteis, né, proteínas de transporte ou canais iônicos. Tá? Então, né, essa é a via de sinalização clássica de um receptor acoplado à proteína GQ. Certo, gente? Então, né, nesse primeiro momento, talvez seja interessante que vocês, né, revisem o que é um fármaco, né, quais são os alvos farmacológicos para esse fármaco, né, e como esses fármacos, né, podem ser classificados. Tá? Também é importante conhecer os tipos de receptores e os mecanismos de transdução de sinais. Tá? Numa aula subsequente, né, vocês vão, né, estudar, né, quais são, né, as propriedades do fármaco, né, que vão definir a sua interação com o receptor. Tá? Então a gente vai ver como é que esses fármacos que atuam em receptores podem ser classificados, né, de acordo com essa interação com o receptor.